Olá, amigos, muito boa noite, Paula. Nós estamos iniciando a nossa transmissão e vamos iniciar em alguns segundos. Boa noite a todos, bem-vindos. Nós aproveitamos esses momentos iniciais para convidá-los, a quem está conosco hoje e aos que nos ouvirem mais tarde, para que possam visitar as nossas páginas no Facebook, no YouTube, principalmente a página na Visão Espírita, onde colocamos regularmente as nossas atividades. Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, é uma alegria. Estaremos iniciando em alguns segundos as nossas atividades. Boa noite a todos, é uma alegria, sejam bem-vindos. Boa noite, Vera, boa noite a todos os amigos, Clotilde, todos os amigos que estão se juntando a nós, sejam bem-vindos. Não vejo todos, mas os que eu vou vendo, é uma alegria nomeá-los. Boa noite, Andréa. Boa noite, Edina, boa noite, Yuri, sejam bem-vindos, amigos. Nós vamos iniciar então as nossas atividades, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos, de termos estes momentos de reflexão, estes momentos de paz, de equilíbrio. E nós vamos pedir ao Mestre que abençoe a todos nós, que nós tenhamos uma noite de paz, que nós possamos receber a intuição, a orientação dos nossos benfeitores e um pouco de paz, de equilíbrio, de serenidade aos nossos corações. Nós vamos iniciar então as nossas considerações desta noite. São, na verdade, considerações que se baseiam... Opa, meu som aqui desligou. São considerações que se baseiam, na verdade, num problema atual, mas também numa pergunta que nos foi enviada por um amigo que acompanha as nossas atividades com uma certa regularidade. E ele recentemente nos enviou pelo Facebook a seguinte questão: boa noite, César, boa tarde. Esta situação de Covid que a humanidade está passando, estas pessoas que estão indo embora, chegou realmente o momento delas? Seria um dos estágios da transição planetária? Então essa pergunta nos foi enviada pelo nosso amigo Mauro de Miranda, e nós aproveitamos a questão do Mauro para, na verdade, fazer um estudo, né? Um estudo sobre esta questão delicada, difícil muitas vezes, porque muitas vezes as religiões, as filosofias não possuem, né? Elementos conceituais para tratar de assuntos desta natureza. O Espiritismo, graças a Deus, ele nos ajuda a entender, a compreender este tipo de evento, de fenômeno. Será que as pessoas que estão partindo
por causa da Covid ou por causa de outras epidemias que aconteceram na humanidade, tinham realmente que partir, ou isto é fruto do azar, do acaso, de um conjunto de circunstâncias infelizes. Bom, boa noite, Marise, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então vamos lá, vamos tentar entender estas questões de maneira um pouco mais aprofundada. Lembrando que nós vamos evitar aqui os simplismos, né? Tentar explicar tudo como se fosse simples e fácil, não é bem assim. As coisas são complexas, mas a doutrina espírita nos ajuda, nos auxilia muito a entender o que está acontecendo neste momento com a humanidade. A primeira coisa que sabemos, sendo espíritas, é que nós somos governados por leis. Então não há acasos, né? Há lei. E a lei, ela funciona tanto no aspecto físico do universo, quanto no aspecto moral e espiritual. Então, por exemplo, a lei da gravidade é a lei da gravidade em qualquer lugar do universo que nós conhecemos, até onde nós fomos capazes de ir. A lei da gravidade é a lei da gravidade, ela funciona do mesmo jeito, né? A gravidade varia, né, de intensidade segundo a massa dos planetas, mas ela existe em todos os planetas. Então nós temos, obviamente, uma lei que funciona no universo todo. As leis da eletricidade funcionam no universo todo, as leis da química funcionam em todo o universo. Então nós estamos falando de leis. Bom, se existem leis, nós somos enquadrados por estas leis. Nós não estamos vivendo num universo que funciona como num jogo de dado, num cassino, né? Uns têm sorte, outros não. Então vamos tentar entender como é que funcionam estas leis no aspecto espiritual, né? E, sobretudo, num momento tão delicado, tão difícil como nós estamos vivendo agora. Não temos também a intenção de recusar as pessoas que estão sofrendo, que perderam seus entes queridos. Quem de nós não perdeu um amigo, um familiar, uma pessoa querida, um conhecido nesta pandemia? É óbvio que nós não queremos jamais negar a estas pessoas o direito de chorar seus entes queridos, mas que nós possamos chorá-los de maneira a não nos revoltarmos, a não brigarmos com as leis divinas. Então, o entendimento pode nos ajudar, pode nos facilitar esta compreensão das coisas. Bom, nós temos aí, então, a primeira compreensão. Por exemplo, né, a lei da reencarnação. Para nós espíritas, a reencarnação é uma lei. Ela funciona no universo, ela funciona para todos os seres. Nós, seres humanos, habitamos um corpo durante alguns anos, né? Com o fenômeno da morte nós retornamos ao plano espiritual e nós voltamos novamente mais tarde para habitar um novo corpo. É um momento em que nós refazemos a nossa vida, em que nós refazemos uma nova etapa de caminhada, um novo ciclo de aprendizado, um novo momento de crescimento. Então, a lei de reencarnação é uma lei que funciona o tempo todo no nosso universo. A lei de livre-arbítrio é uma lei que funciona o tempo todo para nós. Depende do nosso nível de consciência, mas ela funciona o tempo todo. Nós temos também a lei de ação e reação. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então veja que nós estamos num universo que é controlado por leis. Nós, seres humanos, começamos aí a ter uma questão já bastante complexa para pensar. Notemos bem que, tendo vivido muitas vidas, nós já começamos a ter uma contabilidade bastante complicada para fazer.
Mas vamos tentar dividir a nossa vida para facilitar as coisas, né? Como funciona a lei da reencarnação e a lei de ação e reação para todos nós, né? Tudo que está acontecendo conosco, então, é fruto das nossas ações. Vamos tentar entender isto. Vamos dividir a nossa vida em 3 aspectos. O aspecto individual, o aspecto familiar e o aspecto social, para facilitar a análise, né? E na verdade, uma divisão que é feita pelos benfeitores espirituais, quando explicam a Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, esta questão das provas coletivas, das expiações coletivas. O que nós estamos vivendo agora é uma expiação coletiva. E uma expiação é algo que nós temos que passar, é algo que nós temos que vivenciar. É, vamos dizer, um acerto de contas com a lei. Mas como isso funciona? Nós temos 3 aspectos na nossa vida, então, o aspecto individual, o aspecto familiar e o aspecto social. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Bom, peguemos o indivíduo e notemos que a nossa vida, ela não é uniforme, né? Nós podemos ser um indivíduo que cuida de si, que faz esporte, que se alimenta bem, que faz meditação, que cuida da sua saúde, mas que é no trabalho um tirano com as pessoas, que é um verdadeiro senhor de escravos com as pessoas. Então, é um indivíduo que na esfera individual está cuidando bem de si, da sua saúde, do seu equilíbrio orgânico, psicológico, mas no trabalho, bom, trabalho é trabalho, eu tenho que fazer isto, eu sou a pessoa aqui que tem que ser duro com todo mundo e eu vou ser. Esse indivíduo, esse mesmo indivíduo, pode ser um doce de pessoa com a família. Nós temos indivíduos que são socialmente muito queridos, muito reconhecidos. Aí você conversa com a pessoa que vem da família dele, né? E a pessoa diz assim, mas é porque você não conhece fulano. Se você soubesse a vida dura que a gente tem. Nossa, mas como assim? É uma pessoa tão querida, tão simpática com todo mundo. Mas dentro de casa não é bem isso não. E vamos parar por aqui, porque eu não posso falar mais. Mas nós já vimos isso, não? Então aquele indivíduo socialmente é muito querido, reconhecido, dá tapinha nas costas de todo mundo gosta dele, mas dentro de casa é um verdadeiro tirano. Então nós não temos uma vida uniforme, né? Nós temos pessoas que parecem ter diferentes personalidades. Consigo mesmos, muitas vezes, nós temos um indivíduo que é relaxado, que é descuidado, que não toma conta da sua saúde, que não quer saber de nada. E, no entanto, é um pai de família amoroso, carinhoso. Né? Então, notem como é contraditório, não há uma uniformidade na vida da pessoa. Né? Então, isso é muito complicado, porque o que vai acontecendo com isso? Vai acontecendo que só Deus pode fazer a contabilidade da nossa vida. Nós perguntamos para alguém, aquela pessoa é muito boa, hein? E a pessoa diz, não, é um tirano, no trabalho é terrível esse sujeito. E aí nós conversamos com a família e a família diz, nossa, meu pai, minha mãe, uma pessoa maravilhosa, amorosa, carinhosa. E nós ficamos sem entender direito o que está acontecendo. O que está acontecendo é que nós temos vidas que não são uniformes, não são homogêneos. E nós somos muito bons num aspecto da nossa vida e muito ruins em outros. E isso tudo vai fazendo de tal forma as coisas que só Deus tem nas mãos a contabilidade da nossa vida. Só Ele, cada um de nós tem uma situação tão única que é por isso que Jesus dizia, não julgueis para não ser de julgados, não julgueis para não ser de julgados pela mesma medida com que vocês estão julgando. Porque só Deus tem o conhecimento de todas as nossas vidas. Só Deus sabe o que nós fizemos.
E notem que nós estamos falando aqui de uma vida. Na anterior, eu posso ter sido alguém socialmente muito bom e um tirano na família. Na anterior a esta, eu posso ter sido um indivíduo que cuidou de si, que se desenvolveu, que trabalhou o seu intelecto, alguns aspectos da sua, um talento, mas que era uma pessoa que não cuidava da família. Então nós temos muitas vidas e a contabilidade que se acumula disto, né, é uma contabilidade que só Deus conhece. Só Deus sabe, só Deus tem os meios de julgar a cada um de nós, de saber o que é que aconteceu. Então, o que é que estamos vendo hoje diante desta pandemia? Pessoas boas que sofrem, famílias boas que estão passando momentos difíceis, homens e mulheres, trabalhadores, honestos, bons pais de família, muitas vezes reconhecidos socialmente, que estão sofrendo. Mas aí nós nos colocamos, né? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? E os Espíritos respondem a Allan Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Comecemos por aí. Deus é a inteligência suprema. Suprema. Aquela que está acima de tudo, de todos. O universo está funcionando. Neste exato momento, a Lua está virando, né? E sobre si mesma, em torno do nosso planeta, o nosso planeta em torno do Sol, o Sol em torno de outros sóis, esses outros sóis no centro da galáxia. Júpiter está funcionando, as luas de todos os planetas estão girando, o nosso corpo está funcionando, as plantas estão crescendo, o vento está soprando a poeira em algum lugar deste mundo, animais estão nascendo, outros estão morrendo. O universo é controlado por esta força poderosa que é Deus. Esta inteligência suprema, mas Ele nos deu como seus filhos também inteligência. Nós temos e herdamos de Deus a inteligência para entender, para compreender. O nosso esforço de hoje, com a bênção da doutrina dos espíritos superiores, é para tentar entender o que está acontecendo conosco nestes momentos. Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Se nós olharmos, e nós veremos que Deus, sendo a causa primária, Ele é a causa primária, aquele que está no início de tudo. Mas nós somos a causa do que acontece conosco. Porque em nos criando, Deus nos deu livre-arbítrio. Mas César, meu marido era uma boa pessoa, meu filho era alguém muito bom, o meu primo tinha um filho que acabou de nascer e a esposa ficou sem o marido, o filho não vai ver o pai. Sim. E aí nós temos que tentar entender duas coisas diferentes. Primeiro, é o ângulo de Deus sobre tudo isso. Nós estamos vendo a nossa dor. Nós estamos vendo o nosso sofrimento e daqueles que nós amamos, e isso é legítimo. Nós sofremos. E isto faz parte da nossa história, do nosso crescimento. Deus está olhando todas as nossas vidas anteriores e está vendo o que vem pelo nosso futuro. Então nós estamos diante de um ser que é capaz de pesar, medir, calcular e encontrar a melhor forma para todos, mas a melhor forma não leva em conta só o nosso momento atual, leva em conta todo o nosso passado, leva em conta todo o nosso futuro, que nós não conhecemos. Então, quem fomos nós, meus irmãos, no passado? Quem fomos nós no passado? O que fizemos? Nós pegamos a história da humanidade e muito raramente houve um ano que não houve guerra, que não houve assassinatos em massa, que não houve invasões, destruições, calamidades, povos invadindo povos, nações destruindo nações, o que significa invadir, destruir,
eliminar pessoas, muitas vezes porque queríamos terra, queríamos poder, queríamos riqueza. A invasão espanhola, portuguesa, europeia, de modo geral, na América Latina, foi terrível, custou a vida a milhares de pessoas. Às vezes porque queriam, às vezes mesmo sem querer, simplesmente pelo fato de transmitirem o vírus da gripe e os indígenas, por exemplo, não terem os meios de se defender disto. Outras vezes em ações programadas para destruir, para matar, para eliminar, porque aquelas pessoas eram obstáculos à conquista das riquezas que eram visadas. Onde estávamos nós quando os espanhóis invadiram a América Latina? Onde estávamos nós quando Roma invadia outros países, destruindo tudo e todos? Onde estávamos nós nas guerras bárbaras? Nas guerras da Idade Média? Nas cruzadas? Nós não sabemos. Mas se analisarmos a nossa alma, se analisarmos os nossos instintos, a nossa personalidade, nós teremos uma ideia. Se analisarmos os nossos defeitos, o nosso temperamento, nós teremos uma ideia de quem fomos e do que somos. Então, quando nós cometemos erros individuais, nós devemos resgatá-los individualmente. Quando nós cometemos erros coletivos, nós devemos resgatá-los coletivamente. É da lei. E a lei nos dá muitas oportunidades, mas há crimes que foram cometidos coletivamente. Por exemplo, nestas invasões de povos contra povos, nós muitas vezes fomos aqueles que não nos envolvemos diretamente, mas ganhamos com o erro dos outros. Nós temos histórias bastante complexas. Por exemplo, na Europa haviam banqueiros, nobres que financiavam as excursões marítimas para os países que estavam sendo descobertos, para os novos continentes, para o novo continente. E muitas vezes eles não estavam implicados nas matanças, mas eles financiavam, eles ganhavam. Então aquelas pessoas estavam indiretamente ligadas a tudo aquilo. Nós podemos ter sido aquele padre que viu massacres e resolveu ficar quieto. Nós podemos ter sido aqueles que comandamos estes massacres, ou que simplesmente aproveitamos tudo aquilo para ganhar dinheiro. As guerras são oportunidades de ganho para muita gente. Há mesmo aquelas pessoas que iam passando, corpo por corpo para tirar dinheiro, moedas, anéis, colares, armas. E às vezes o sujeito ainda não tinha morrido, ele acabava de matar, porque assim não me incomoda. Nas pestes, nas epidemias que aconteceram na Europa, muitas vezes nós tivemos ali pessoas que entravam nas casas dos doentes, mas não entravam para ajudar. Entravam para pegar o que podiam e muitas vezes eliminavam as pessoas, porque viam que elas estavam ainda agonizantes. E houve pessoas que agonizaram durante 14 dias e se salvaram. Então aquilo, se aquela pessoa tivesse sido morta, teria sido um assassinato, como todos os outros foram também. Porque se faltava 1 minuto de vida àquela pessoa e nós a eliminamos, aquilo é um assassinato que está na nossa conta kármica. Então quem somos nós, meus irmãos? Se Deus é a inteligência suprema do universo, se nós somos governados por leis, nós não podemos estar num universo de jogo de dados. Por mais dolorosos que sejam os nossos processos de sofrimento, de karma, de dor, por perder alguém querido, nós não podemos duvidar da lei divina. Porque o universo funciona com perfeição. As leis funcionam com perfeição. Nós não estamos num jogo de dados.
Nós estamos num universo controlado por um ser de grande sabedoria, de grande amor. Então, nós temos que começar a mudar o nosso foco nestas questões, porque o nosso ângulo de vista, ele é muito limitado. Nós estamos enxergando a vida a partir desta vida, nós estamos enxergando os eventos que nos acontecem a partir do nosso ângulo de vista muito limitado. Nós conseguimos enxergar esta vida. Deus enxerga todas. Então nós lembramos que nessas histórias todas, né, não há bem e mal absoluto, como diz a questão 636 do Livro dos Espíritos. O bem e o mal que nós praticamos nessas vidas todas dependem, obviamente, do nosso grau de evolução, do nosso grau de compreensão. Um indígena que matou para se alimentar ou para proteger num instinto de conservação é diferente de um homem culto, sábio, instruído, que mata para simplesmente ter lucro. Então, nós, quando temos estas expiações coletivas, significa que Deus, na contabilidade, disse, bom, eu preciso mandar uma parte da fatura para vocês. E ele aproveita o mecanismo é feito de tal modo que muitas vezes uma pessoa pode estar pagando algo individual num processo coletivo. Porque Deus aproveita o melhor e aproveita tudo para o bem de todos. Nós olhamos para a pessoa que está partindo, mas nós não conhecemos a pessoa. Nós conhecemos só aquele indivíduo desta existência e nós o amamos. Nós o queremos bem. Mas Deus o ama e Deus o quer bem. Mais do que nós, certamente. Porque Deus o conhece de muitas vidas. E Deus sabe que para aquele indivíduo, aquela hora é a hora importante. Nós vemos, né, o caso que aconteceu quando nós tivemos o incêndio, né, no Joelma, quando tivemos um incêndio naquele circo, né, lá nos anos 70, 80, em Niterói, que morreram, né, muitas dezenas de pessoas, muitas delas voltaram pela psicografia abençoada de Chico Xavier para dizer, bem, nós tínhamos que acertar as contas com a providência divina. E aí nós podemos pensar assim, poxa, César, mas Deus é tão impiedoso assim? Aí há duas coisas, meus irmãos. Há crimes que nós cometemos que nós conseguimos pagar pelo amor, pelo trabalho, pelo sacrifício, pela dedicação. Podemos ter sido um assassino de multidões em invasões guerreiras e nascemos com a possibilidade de ajudar centenas de pessoas. Então Deus vai nos dando a possibilidade de pagar com a moeda do amor, porque não há moeda mais valiosa no universo que a moeda do amor. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós usarmos esta moeda, nós quitamos as dívidas, mas muitas vezes nós nos damos conta de que aquilo que fizemos foi tão vergonhoso, foi tão feio, e nós não queremos simplesmente acertar as contas fazendo bem. Nós pedimos a Deus, eu quero pagar na mesma moeda. Porque nós chegamos a um nível de consciência onde nós falamos, poxa, eu fiz isso, eu tive a coragem de fazer isto. E muitas dessas pessoas vieram pela mediunidade de Chico Xavier dizer, nós queimamos cristãos nos circos de Roma. Nós estávamos lá, nós aplaudíamos, nós financiávamos aqueles espetáculos e nós queríamos pagar na mesma moeda. Nós queríamos sofrer o que nós fizemos outros sofrerem. Nós vemos, né, os grandes desencarnes coletivos, as grandes tragédias, as grandes epidemias
reflexo de erros que foram cometidos coletivamente. Como? Deus é que sabe. Nós estamos dando alguns exemplos, mas nós não temos a pretensão de cobrir tudo, né? Porque são exemplos para ajudar a nossa reflexão, o nosso entendimento do problema. Nós temos, por exemplo, as invasões europeias nas Américas, casos terríveis. Nós tínhamos padres religiosos tentando muitas vezes proteger os indígenas e grupos inteiros escravizando. Nós temos, por exemplo, mesmo momentos muito belos, como um dos padres, Padre Nunes, que era um caçador de indígenas, que vendia escravos. E quando ele volta de uma das suas caçadas, trazendo um grupo de indígenas, todos amarrados pelo pescoço uns aos outros, e ele entra na aldeia que ele havia deixado já há algumas semanas, muitas semanas. A aldeia tinha sido visitada naquele tempo e tinha sido, o Padre Anchieta havia começado a trabalhar com os indígenas daquela aldeia. E quando ele volta, ele chega num momento em que Padre Anchieta estava com as crianças ensinando o catecismo e elas estavam cantando hinos cristãos. E aquele homem olha para aquilo e ele diz, eu sou isso. Esse homem está salvando essas crianças, os filhos destes que eu estou escravizando. Eu sou mais que isso. E ele cai de joelhos diante de Anchieta e diz, eu os liberto e eu me liberto. Ajuda-me, meu irmão, a me libertar. Então, este era alguém que estava pronto, mas e se ele não tivesse encontrado Anchieta? E se ele não tivesse encontrado a mensagem do amor no seu caminho? Até onde teria ido a sua falta de piedade, de escrúpulos, escravizando seus irmãos? E ele vai trabalhar toda a sua vida, e vai dar a sua vida em testemunho da fé e do amor que tinha por aquelas comunidades. Então nós temos histórias e histórias, meus irmãos. Uma parte da vida daquele homem foi má, todo o restante foi bom, numa mesma vida. Quem somos nós para julgar, para entender tudo isto? Só Deus tem a capacidade de fazer esta contabilidade absurda, porque ela nos escapa completamente. Nessas invasões nós temos estas histórias e temos histórias terríveis. Há um general português que chega no Rio de Janeiro e eles estavam no período da plantação da cana-de-açúcar, precisavam de terras e eles viram ali terras muito boas que poderiam ser usadas. O problema é que havia uma tribo de índios, goitacazes, que eram guerreiros extremamente hábeis, extremamente poderosos. As descrições que nos passaram pela história destes guerreiros é que eles eram praticamente imbatíveis. Eles caçavam os animais correndo atrás dos animais e eram capazes, desciam nas profundezas dos rios para pegar os peixes e ficavam ali minutos e minutos, tinham um fôlego tremendo. Então eram homens de grande habilidade física, de grande poder físico, e eles não queriam saber de conversa com os europeus. Então, o que é que faz este general? Havia havido um surto de varíola, no grupo deles. Ele manda levar algumas camisas contaminadas e deixa no caminho que eles passavam. Curiosos, eles carregam consigo as camisas. Em alguns dias, a aldeia toda estava contaminada. Em mais alguns dias, praticamente 5.000 índios foram exterminados. Quem financiou o general provavelmente não sabia deste crime. Mas ele queria dar lucro a estas pessoas. Quem estava ali com ele talvez não tenha imaginado que ia ter aquelas proporções. Talvez nem ele mesmo. Mas o mal estava feito. Então notem que nós estamos diante de uma contabilidade muito delicada.
Nós não temos condições de saber por que tudo que está acontecendo, como a história de cada um que está partindo está ligada a este evento. Por que estão partindo estas pessoas e não outras? Deus sabe, meus irmãos. Mas é preciso confiar nas leis divinas. Nosso Pai não nos lançou no mundo e nos deixou ao acaso. Nós somos governados por leis muito precisas, e a lei mais importante destas todas é a lei do amor. Se nós formos capazes de acionar nas nossas vidas este elemento precioso, no nosso nível individual, no nosso nível familiar e no nível coletivo, vivendo dentro das leis divinas, diz Chico Xavier que quando a lei divina manda nos cobrar, ou seja, quando ela aciona a justiça, é porque a lei do amor não funcionou. Deus só usa a justiça quando nós nos negamos ao amor. Então é por isso que Jesus dizia: tomai sobre vós o meu jugo, a minha lei, o meu mandamento, porque o meu jugo é leve. É cumprir os deveres, é amar o próximo, é cuidar das pessoas, é ter empatia, é ter atenção, é ter carinho com todos aqueles que estão conosco na vida. O meu jugo é leve, mas o jugo da justiça é pesado, porque ela nos cobra e às vezes a fatura vem e nós temos que acertar as contas. Então, meus irmãos, nós estamos diante desta necessidade de compreender o passado, de entender os processos da vida. É muito bonito olhar para a vida e entender que nós não estamos num jogo de azar, que todos aqueles que estão partindo de um modo ou de outro estão quitando suas dívidas com a lei. Quantas famílias muitas vezes nós deixamos sem pai? Quantas crianças foram levadas embora para Roma escravizadas? Quantas mulheres foram agredidas nas invasões? Quantas perderam seus maridos? Então nós temos uma história muito complicada atrás de nós. Por isso Jesus nos convida ao exercício do amor. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, é um jugo. O jugo é a escora lá, a pescoceira que nós colocamos no animal para mantê-lo na linha, para fazê-lo trabalhar. Mas é o jugo do Senhor, e este jugo é leve, porque o outro é pesado. Mas muitas vezes nós vemos pessoas boníssimas partindo, pessoas que estavam fazendo bem, mas nós não sabemos o que eles acertaram com o banco divino. Quem é que foi acertar com a providência divina as próprias contas? Cada um de nós. E muitas vezes nós falamos: Senhor, o Senhor me leva quando tudo estiver bem, porque eu levei muitos antes. E eu quero pagar na mesma moeda. Nós temos uma psicografia de Chico Xavier que 3 irmãos morrem no mesmo evento infeliz, numa festa de fim de ano, na piscina. Os 3 irmãos. Imagine o choque daquela família. E eles voltam algum tempo depois para dizer através de ninguém mais, ninguém menos do que Chico Xavier: nós participamos da Guerra do Paraguai. E nós éramos da Marinha. E nós vimos muita gente se afogando do inimigo, que gritavam para nós: socorro, nos tirem daqui. E nós não tiramos, porque eram inimigos. E nós nos envergonhamos disso durante muito tempo.
mas agora nós estamos quites com a lei. Será que eles não poderiam ter pago com o bem, com o trabalho no amor, na caridade? Poderiam. Mas o que é que leva uma pessoa a escolher, muitas vezes, a acertar as contas com a providência daquele modo? Escolha, livre-arbítrio. Porque a lei não nos impõe necessariamente o sofrimento. Deus não é um cobrador. Ele faz, quando nós falamos aqui que ele faz a contabilidade da vida, é porque a vida é um processo natural. A contabilidade vai se fazendo em nós. Um exemplo. Nós temos um limite no estômago. Se você come 3 vezes esse limite, bom, a contabilidade é feita automaticamente, você passa mal. Então, a contabilidade está embutida nas leis, não é que Deus fica tomando nota das nossas vidas e dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Mas com a doutrina espírita, nós começamos a refletir como é que eu estou vivendo para dar contas do meu passado. Como é que eu estou vivendo? Individualmente. Eu estou cuidando de mim. Eu estou cuidando do patrimônio que Deus me deu. Eu estou cuidando da minha saúde. Como é que eu estou agindo com a família? Porque muitos de nós, nos cuidamos muito bem, mas somos verdadeiros tiranos com a família. Transformamos a vida da família no inferno. O nosso mau humor, o nosso azedume, os nossos estouros emocionais. Mas aí chegam as visitas. Oi, tudo bem, fulano, como vai? Nossa, que pessoa bacana o teu pai, hein? Ah, é muito bacana. Com as visitas. Então, como é que nós estamos vivendo? É isso que a doutrina nos coloca. Não importa, meus irmãos, se nós partimos por uma pandemia, por uma doença, por envelhecimento, nós vamos partir. Porque a doutrina nos explica muito bem, este mundo não é a nossa casa. Nós estamos todos vestindo uma roupa que é muito frágil. Uma pequena veia que estoura, que explode, que se rompe e acabou. Então, por que a ilusão de ficarmos tão aflitos, tão angustiados, quando tudo o que nos cerca é temporário, é provisório? Então, vivamos o melhor possível. Vamos extrair o máximo possível desta experiência. Vamos fazer da nossa individualidade uma individualidade de luz. Vamos fazer da nossa vida em família uma vida amorosa. Uma vida de respeito, uma vida de construção. Porque nós vamos, nos diversos níveis da nossa vida, construindo. Há pessoas que cuidam de si, cuidam da família, mas estão roubando dinheiro público. São péssimos cidadãos. Mas eles dizem, não tem problema. Tem, meu irmão. Porque muitas das vítimas de hoje, que estão partindo, seja pela pandemia, seja pela falta de recursos em favelas, em países abandonados, muitos estavam na tua posição antes. E o que você está construindo para você, meu irmão, é exatamente isto. Amanhã vai nascer num lugar em que você vai morrer porque não tem um antibiótico. E as pessoas vão dizer, nossa, ele está morrendo porque não tem um antibiótico. Como esse mundo é mau. Este mundo é o produto do que nós fizemos dele. Ele não é melhor porque nós não queremos que ele seja melhor. Porque nós ainda não aplicamos aquilo que sabemos. E não falo aqui para criticar ninguém. Todos nós estamos implicados nisso. Porque o que nos afeta neste momento é coletivo. Nos afeta a todos, de uma maneira ou de outra. A questão é como nós estamos aproveitando o que está acontecendo. Somos aquele que escondemos os tubos de oxigênio para ganhar dinheiro ou somos aquele que estamos saindo para ajudar as pessoas que estão precisando? Somos aqueles que somos, aparentemente boas pessoas, mas estamos ganhando dinheiro por baixo do pano com a crise e a miséria das pessoas?
Ou somos aqueles que estamos abrindo as casas espíritas, participando dos sopões, participando das campanhas de cesta básica? Nós temos que ajustar as contas com a providência divina. Religiosos que construíram a vida em cima da religião, que moram em mansões, que têm carrões e que nestes momentos estão escondidos da população, terão que acertar as contas com Deus. Mas o que eles fazem é problema deles. Porque cada um de nós tem que acertar com Deus as próprias contas. Então, eu não sei o meu passado. E o esquecimento é necessário, justamente para que, não sabendo quem nós fomos, nós possamos construir uma nova vida. Imagine se soubéssemos. Fui eu aquele general que matou 5.000 indígenas. Como é que você vive com isso? Tendo a consciência que tem hoje. Então Deus nos protege de nós mesmos, mas nós temos que acordar. Nós estamos diante de uma vida de possibilidades, de fazer o bem, de construir uma nova história. Não importa mais o passado, não importa o que vai ser o futuro, importa que nós estamos aqui, agora, neste momento, podendo fazer. Então nós vemos pessoas que preferem se esconder. Um caso como o caso de alguns países, como Brasil, México, Colômbia e outros, onde nós temos uma classe rica que aprendeu a se proteger, a se esconder da miséria e da dor do resto da população. Isto nunca vai me afetar. Vai afetar. Nós seremos pegos na roda das existências, nesta ou em outras encarnações. Ninguém foge da lei divina. Ninguém engana a lei divina. E é isto que a doutrina espírita vem nos mostrar. Comunicações de espíritos que foram reis, rainhas, príncipes, princesas, nobres, e que se encontram no plano espiritual na dependência da ajuda dos seus empregados mais simples. A senhorinha da cozinha, lá no plano espiritual, está ali socorrendo o sujeito que foi o rei. Porque ela viveu uma vida nobre. Não é porque era pobre, porque tem pobre orgulhoso, tem pobre mau. E tem ricos que estão ajudando no plano espiritual também, porque viveram a sua vida com dignidade, com nobreza. Não é questão de título, não é questão de situação social, de posição, não é questão de inteligência, mais inteligência, menos inteligência. É questão de amor, de bondade, de estarmos desenvolvendo compaixão por todas as criaturas. Compaixão por todas as criaturas. É isto que Deus espera de nós, é isto que a vida espera de nós. Amai-vos uns aos outros. O que é isso? Que mandamento é esse? Então nós temos, hoje com a doutrina espírita, um quadro muito amplo, muito interessante, que vai nos dando elementos para pensar de maneira muito clara sobre tudo isto. Mas mais do que isto, vai nos dando elementos para como agir, como escolher as nossas ações, nossos pensamentos, nossa forma de ver, nossa forma de entender. A doutrina espírita vai nos mostrando que as vidas são encadeadas, que não há jogo de dados com as nossas existências, que a lei divina é perfeita, que ela utiliza todos os momentos de modo a nos dar o melhor para nós mesmos. Mas aí nós falamos, mas o meu ente querido morreu, partiu. Nós estamos sofrendo, mas Deus está vendo o conjunto das vidas. Aquela alma pode estar quitando dívidas pesadas do passado e pode estar abrindo novos horizontes para si no futuro. Nós não sabemos da vida de ninguém, nem da nossa. E nós vemos Simão Pedro, o grande apóstolo, dizendo na sua carta, a primeira epístola de Pedro, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios
e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos nossos pecados. É isto, meus irmãos. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos nossos pecados. Então não fiquemos, nós fizemos este estudo para esclarecer as coisas, mas não fiquemos fazendo contabilidade de dívidas. Façamos a contabilidade do amor. Quanto eu amei hoje, quanto eu expressei do amor hoje, pelos meus pensamentos, pelas minhas orações, pelos meus atos, pelos meus gestos. Quanto de amor eu expressei. É esta contabilidade que interessa, porque diz Chico Xavier, quando a lei divina vem para nos cobrar, se ela nos encontra trabalhando no amor, ela adia a cobrança. E às vezes, se não adia, é porque nós acertamos com ela que, Senhor, eu quero pagar, sejam lá quais forem as circunstâncias. Eu preciso me libertar deste passado. Então, os nossos sofrimentos, meus irmãos, o que é o nosso mundo? O nosso mundo é um mundo ainda de provas e expiações. Mas escolhamos então as provas do amor, escolhamos o jugo do amor. Começar a agir com amor a nós mesmos, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa mente, cuidando do nosso coração, fazendo exercício, lendo, estudando, fazendo aquilo que melhora a nossa saúde, mas cuidemos da nossa família. E tentemos viver a vida em sociedade com respeito, com dignidade, ajudando, participando. Por exemplo, nós em países como o Brasil, México e outros, nós temos esta ilusão de que podemos nos isolar do coletivo. Não podemos. A ignorância que nós deixamos na população é a ignorância que está propagando o vírus hoje. Foram décadas recusando à população uma educação de qualidade, enquanto nós pagamos boas escolas para os nossos filhos. Mas a educação que nós recusamos à população é a educação que faz a multidão se juntar na praia em plena pandemia. Porque tem gente que sequer sabe o que é um vírus. E nós dizemos, olha, que pessoa irresponsável. Não, ela sequer sabe o que é um vírus. São décadas de descaso em que nós cuidamos do nosso. Como se pudéssemos nos isolar do coletivo. Não podemos. Nós não podemos resolver tudo, salvar todos, mas nós podemos ajudar alguns, salvar alguns, fazer o bem a alguns. E todos nós somos chamados não para a contabilidade da dor e do sofrimento, mas para a contabilidade do amor. Então, meus irmãos, nós gostaríamos de deixar isto como mensagem final. Não importa o que fizemos, não importa quem fomos, não importam as razões das nossas dores, o que importa é nós mudamos. A minha vida hoje mudou. Eu comecei a ser uma criatura diferente. Porque Deus decide, Deus sabe, Deus decidirá o que vai nos acontecer. Está nas mãos dele, os fios de todas as vidas estão nas mãos de Deus. Nós não temos controle, nós vivemos. A questão é como vivemos, porque nós não sabemos se estaremos vivos daqui 5 segundos. Então a questão é
como eu vivo, o que eu estou fazendo da minha vida, como cada segundo, cada minuto conta para mim. Eu estou extraindo deles tudo que eu posso extrair para acertar com o banco divino na moeda do amor? Ou eu terei que acertar com a moeda da dor? Então, meus irmãos, nós não temos a pretensão de tirar a dor dos corações que estão sofrendo, mas ao menos de aliviar esta dor, para que a revolta não complique as coisas. Nós não somos vítimas, meus irmãos. Não tenhamos esta ilusão, nem esta pretensão. Quem dera fôssemos vítimas. Teve uma vítima neste planeta, Jesus Cristo. Ele foi vítima, porque não tinha nenhum karma para acertar. E nós temos muito. Imaginou se Deus cobrasse cada planta que nós matamos para comer, cada animal que nós matamos para comer? Ah, mas eu nunca matei. Ah, mas cada vez que você compra no supermercado o belo pernil, você matou. Então nós estamos agindo há muito tempo, né, sem compaixão, sem misericórdia, sem amor. O que Deus quer é: filhos, acordem. Comecem a agir com amor, com compaixão, com misericórdia, e o sofrimento não fará parte das nossas vidas. Fiquem com Deus, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos envolva, e que o amor e a doçura do Cristo toquem nossos corações, para que Ele nos contamine com a sua bondade, com a sua compaixão, com a sua misericórdia por todas as criaturas. Nós precisamos de amor, de compaixão, de bondade, e o resto deixemos com Deus. Muita paz, que Jesus nos ilumine a todos.